queremos dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando nesta breve reunião dos estudantes da Bíblia. Nós vamos hoje considerar um tema que achamos interessante, o Dia do Senhor. O que é o Dia do Senhor, não é? E o que está envolvido em nós entrarmos ou estarmos nesse dia. Bem, o artigo encontra-se no site da Aurora. Você pode ir lá em Dawn Bible, que é D-A-W-N Bible, B-A-B-I-B-L-E.com. Lá você vai entrar, vai selecionar português, e aí você vai entrar na publicação Aurora. E aí você pode acessar, se você tiver um tablet ou se você preferir por outros meios, um PC ou Kindle, enfim, né? E nós também temos a revista Aurora. Se você quiser receber gratuitamente, escreva para nós, estudantes da Bíblia no Brasil, @gmail.com, e nós enviamos gratuitamente para você. Bem, o versículo-chave do estudo de hoje é Êxodo 28, que diz: "Lembra-te do dia do sábado para o santificar." A escritura selecionada é Êxodo 28 a 11 e depois 31, 12 a 17. Esse texto ele tem causado, digamos, uma polêmica em muitos grupos que acreditam que o sábado deve ser guardado até hoje. Então, deve ser ou não deve ser? É o sábado o dia do Senhor ou o dia do Senhor é outra coisa? Bem, é um artigo curto, direto, mas sem dúvida vamos conseguir extrair muitas coisas positivas daqui. A Simone poderia, por favor, ler o primeiro parágrafo aqui? Para apreciarmos de maneira correta o significado do sábado, é necessário compreender que sua origem faz parte dos tratos de Deus com Israel. Ele adotou a nação judaica como sua propriedade especial dentre todos os povos do mundo ao declarar: "De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido." Deus fez com eles o pacto da lei por meio de Moisés no Sinai. Depois enviou-lhes seus mensageiros, os profetas, e por fim seu filho. Nenhuma outra nação recebeu esse favor especial da parte de Deus. Quando os judeus rejeitaram a Jesus e ele tirou do meio deles o pacto da lei, cravando-o na cruz, ele não foi estendido a nenhuma outra nação, nem à igreja. Muito bem, então já nesse parágrafo nós temos algumas coisas interessantes. Quem gostaria de destacar em relação à natureza do pacto, da lei, a quem foi dado, e quando e como esse pacto foi, vamos dizer assim, extinguido, né? O que podemos dizer sobre isso? Então, a gente vê aqui que Jeová estabeleceu o pacto com a lei, com a nação de Israel. Ele tinha interesse, ele sentia algo especial pelo aquele povo, né? Uhum. Estabeleceu esse pacto. Agora, a lei, nós sabemos que a lei ela foi cumprida até a morte de Jesus, né? Porque quando encerrou a vida dele terrestre, ele também havia cancelado o pacto da lei porque ele cumpriu esse pacto, né? O pacto, na verdade, era uma coisa que levava a Cristo, assim como todos os profetas falaram, né? Exatamente, né? E fica bem claro aqui que a Bíblia diz em Colossenses 2,14, né? Que Jesus tirou do meio, no caso deles, o pacto da lei, cravando-o na cruz. E ele não foi estendido a nenhuma outra nação, nem mesmo à igreja, né? A Bíblia é bem específica nisso, né? Que Cristo pregou a lei na cruz, né? Mas vamos continuar aqui com o raciocínio. Irmão Aguinaldo, poderia ler o parágrafo seguinte? Posso sim. Diz assim: assim
não cabe a nós exigir que os líderes do mundo cristão guardem o sábado judaico ou qualquer outra observação sabática específica. Devemos nos lembrar de que os reinos da terra ainda estão sob o domínio do Deus deste mundo, pela permissão de Deus. Portanto, Deus não está ordenando à humanidade que observe um dia especial de sábado, nem qualquer outro aspecto da lei mosaica. Os cristãos não estão debaixo do pacto da lei, pois o apóstolo declara: não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso. Então, nesse ponto aqui, Romanos 6,14 diz com muita clareza que nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, né? E o guardar o sábado era um dos aspectos dentro da lei mosaica, né? Se nós não estamos debaixo da lei, por que então haveríamos de guardar o sábado? As pessoas que defendem o sábado costumam dizer, mas a Bíblia diz que deve guardar o sábado indefinidamente. Só que essa expressão indefinidamente, se você a analisar em outros contextos, verá que também foi dada para uma série de outras observâncias que os cristãos não praticam mais devido à lei ter sido pregada no madeiro ou na cruz por Jesus, incluindo a observância da lua nova e uma série de outras observâncias, também debaixo da mesma expressão, indefinidamente, né? Algumas versões dizem para sempre, né? Então não é exatamente um argumento que se sustenta para os cristãos, né? Estamos analisando do ponto de vista dos cristãos, né? Nem deveríamos exigir que os líderes do mundo cristão, ou seja, os pastores, né, eruditos, né, bispos e assim por diante, guardem o sábado judaico ou qualquer outra observação sabática específica, como diz aqui. Então, nesse sentido, os estudantes da Bíblia não guardam o sábado, pois entenderam que essa lei foi uma lei específica dada aos judeus e que foi abolida no momento em que Jesus Cristo foi pendurado na cruz, no madeiro, e com ele aquela lei também, que era a lei que nos condenava, a propósito. Por isso que hoje nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Caso contrário, a lei não teria sido abolida totalmente. E nós ainda estaríamos debaixo de condenação. Faz sentido isso, irmão Aguinaldo? Faz sentido. Porque se eles lá que conviveram com Jesus, o apóstolo Paulo não conviveu, mas ele estava ali, ele recebeu as informações através do Espírito Santo, ele sabia exatamente as coisas que falava. E se ficou claro entre eles lá no primeiro século que Jesus aboliu a lei, então não tem o que se discutir, não tem que arrumar argumentos para continuar cumprindo uma lei que não está em vigor mais. É verdade. Eu vejo muito na internet debates com relação à questão de domingo ou sábado. Aí uns dizem, né, domingo foi Constantino que estabeleceu, é pagão, etc, etc. O dia que devemos guardar é o sábado. E, infelizmente, nossos irmãos que defendem que o sábado deve ser guardado, eles escapam a eles o fato de que não era nem necessariamente um período de 24 horas, né? Não era o sábado em si, mas o espírito do sábado, né? Que deveria ser guardado, né? Com relação a se concentrar em coisas espirituais. Hoje, o cristão ele não precisa de um dia específico para você guardar esse espírito de dedicar-se a coisas espirituais, porque o cristão justificado em si mesmo é ele um sacrifício santo e aceitável perante Deus. É ele, na sua caminhada cristã 24 horas por dia, que deve demonstrar que está guardando
esse outro, entre aspas, sábado, no sentido de dedicar-se a Deus. Estão acompanhando aí o raciocínio? Então, sim. Eu A vou... provisão era para o benefício das pessoas, não como que fosse uma coisa sobrenatural. É porque era necessário que as pessoas não se empenhassem apenas pelo trabalho e esquecessem das coisas espirituais. Isso. Tinha que ter um momento específico para evitar exatamente esse esquecimento. Deixar de cumprir a vontade de Jeová e se ocupar com as coisas espirituais, além do descanso do corpo também, né? Isso. No caso, nós nos reunimos no domingo simplesmente por uma questão prática. Já houve tempos em que nós nos reunimos no sábado e não faz importância alguma se for num dia ou num outro, né? Nós não queremos ser, amados irmãos, cristãos judaizantes. O que são os cristãos judaizantes? São aqueles que se apegam a detalhes da lei judaica e elevam esses detalhes a proporções que não cabem a eles, né? Criando uma vertente de cristianismo e que aparentemente tem algo de novo, mas quando na verdade não tem, é um retrocesso, é um passo atrás, né? Jesus veio, sofreu, morreu, foi pendurado na cruz justamente para isso, para colocar fim àquele sistema que nos colocava em escravidão, que era a lei. Voltar para essas coisas é um retrocesso, não concordam? Bom, Concordo totalmente. na sequência aqui, diz assim: estamos livres de um sistema baseado na perfeita obediência na carne. Devemos nos animar com o pensamento de que Abraão, Isaque e Jacó foram aprovados pelo Senhor à parte da lei. Sua fé em Deus os impelia a fazer a vontade divina, de acordo com o conhecimento e a capacidade que tinham. O mesmo se dá conosco, seguidores de Cristo. Temos a garantia das Escrituras de que fomos adotados na família de Deus e recebemos ou participamos de seu Espírito. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E isso significa que o que governa todas as nossas ações deve, ou melhor, desse ponto em diante, deve ser o amor, porque o cumprimento da lei é o amor. Romanos 8:1 e 13:10. Então, o que podemos dizer sobre isso aqui? Foi muito esclarecedor esse parágrafo, porque às vezes a gente pensa que todos os personagens bíblicos estavam vivendo naquele período ali debaixo da lei. Uhum. Não é isso, não? Antes da lei, Jeová tinha seus servos na terra, que são exemplos para nós hoje, e eles não precisavam obedecer a nenhum código de lei escrita. E, no entanto, agradavam a Jeová, fazendo as coisas direitinho, do jeito que Jeová gostaria que fosse. E o parágrafo mostrou que na era messiânica, na era cristã, na era evangélica, nós também estamos nessa situação. Isso. Porque a lei de Deus está escrita no coração de cada um dos seres humanos. E a pessoa sempre sabe o que é certo e o que é errado. A menos quando é uma criancinha que não tem experiência da vida, não tem conhecimento. Mas adulto sabe muito bem o que é certo e o que é errado. E mesmo não sendo uma pessoa religiosa, ele sabe que se ele cometer um crime, se ele cometer uma imoralidade, ele está fazendo alguma coisa de errado. Então, a pessoa não necessita mais de um código escrito para servir a Deus. Basta ele seguir a inclinação correta das coisas. Isso. Inclinação humana, boa. Lado bom, que é o amor, né, que é uma qualidade que Jeová colocou no ser humano. Se ele praticar o amor, ele está fazendo tudo certo. E nesse caso específico dos cristãos, ele tem em si, em seu coração, o Espírito de Deus. Ele tem a Bíblia Sagrada na sua inteireza. E esse Espírito é que funciona como digamos assim, a força que vai o impelir a cumprir aquilo que a consciência dele, treinada pela Bíblia, diz que é o que é certo e o que é errado. Então nós temos essa ferramenta que é o Espírito que foi dado em Pentecostes, e a partir daí
todos os que são justificados e entram debaixo dessa unção da igreja que recebeu lá, também tem esse espírito, então esse espírito vale muito mais do que aquele conjunto de leis. Fora que o amor é o cumprimento da lei. Então também quando nós estamos fazendo as coisas segundo o amor, nós estamos cumprindo a lei. Faz sentido isso, né? Faz, totalmente. Não precisamos mais um código escrito, né, que foi válido, que foi importante para aquela nação naquele momento histórico, né, separou a nação das demais ao redor dela, elevou a nação a uma qualidade de vida muito superior, mas ainda assim era um código que visava também mostrar que era impossível a pessoa ser perfeita ou cumpri-lo perfeitamente. Então, desse modo, como diz a Bíblia, a lei ela serviu de tutor ou professor que conduziu até Cristo, né? Uma vez que a pessoa ela é conduzida àquilo que ela deve receber, ela não precisa mais daquele elemento condutor, porque ela já chegou aonde ela deveria ter chegado. Então essa é uma das razões debaixo dessa lógica. Simone poderia ler aqui a partir do com base nisso? Uhum. Com base nisso, vemos que Deus está formando um novo grupo de indivíduos ajuntados de todas as nações, dos quais o apóstolo diz: Vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Embora estejamos livres da lei mosaica, recebemos uma grande bênção ao examiná-la, pois reconhecemos que ela era justa, santa e benévola. Devemos tentar compreender seu espírito e significado mais profundo, ao passo que reconhecemos que somos justificados pelo precioso sangue de Cristo e não pelas obras da lei. Interessante esse parágrafo também. Significa então que a lei não servia para nada? Ou que só serviu, de certo modo, né, os seus princípios pelo menos, só serviram para os judeus no passado ou tem alguma validade para nós hoje? Os princípios envolvidos ali ainda são úteis até hoje, né? Inclusive, a gente vê que até no Código Penal atual, ele é feito baseado nas leis do Pentateuco, né? Então, isso vê a importância do espírito ali por trás da lei. Aí eu me lembro daquele comentário que uma certa pessoa fez esses dias aí, deve ter se lembrado, né? Que ele acha que até que o Velho Testamento poderia ser até queimado, que não ia fazer falta nenhuma. Você lembra disso? Eu acho que eu vi esse comentário aí, Mas mesmo que seja só de fundo histórico... Não, mas esse comentário é, né? É pesado, mas eu digo absurdo. assim, que mesmo que você não conseguisse ver a validade dele do Antigo Testamento, pelo menos o fundo histórico dele para trazer até hoje tem um valor, né, imenso. Sim, mas não é Mas eu só acho isso. que as leis, elas ajudaram principalmente não só mostrar o padrão de pensamento de Jeová sobre as coisas, mas também a mostrar para aquela nação em específico que eles precisavam de um sacrifício maior, né? Que por eles não conseguiam o perdão de Deus por todos os pecados, né? Sim. E como diz aqui, né, nós somos um grupo de sacerdotes, né? Nós somos agora a nação santa, o povo adquirido, né? Obviamente os israelitas ainda vão cumprir o seu papel dentro do propósito divino no futuro. Porém, hoje nós somos a nação santa, o Israel espiritual, que se beneficia do Espírito Santo de Deus. E também do que podemos aprender dessas leis, como diz aqui. Embora estejamos livres da lei mosaica, recebemos uma grande bênção ao examiná-la, pois reconhecemos que ela era justa, santa e benévola.
devemos tentar compreender seu espírito e significado mais profundo. Note, não a letra da lei. Porque nisso os judeus, eles tropeçaram. Falharam miseravelmente. Eles se apegaram à letra da lei e não ao espírito da lei. E aí eles começaram, foi desse ponto que eles começaram a criar mais e mais e mais e mais leis. Leis para explicar Porque, as leis. E regras para cobrir uma brecha da lei. Definições da lei, explicações das definições, limitações das explicações das definições. E aí tirou o amor do jogo, porque quando você tem muitas regras, você não usa a sua faculdade de raciocínio e não usa o amor, você não amplia suas qualidades, né? E sem o amor pode-se cumprir a lei? Não. A Bíblia diz que Não, o amor é o cumprimento da lei. Não é? E que até dos dons, né? Quando fala dos dons, o maior, tudo poderia cessar, mas o maior é o amor, ele não. É o amor. Então nós somos justificados pelo precioso sangue de Cristo e não pela lei. Por mais que eu tentasse seguir aquela lei, mesmo um cristão... mesmo que fosse possível hoje, porque não é... mesmo que eu estudasse toda aquela lei, eu não ia ser nem um pouquinho mais santo. Aliás, se eu achasse que era por isso que eu seria santo, aí mesmo que eu não seria. Porque eu estaria dando um passo para trás, um retrocesso. De certo modo, eu estaria pregando Cristo na cruz de novo. Ou pelo menos ignorando esse sacrifício dele. Porque ele fez isso justamente para nos livrar desse peso da lei. Então, irmãozinho, você que se apega a detalhes de questões judaicas, porque o nome de Deus tem que ser pronunciado desse jeito, o nome de Jesus é daquele jeito, temos que guardar essa lua específica, ou o sábado tem que ser guardado. Entendemos que você faz isso de coração, né? Você não está sendo falso para consigo mesmo, não é leviano, você chegou a acreditar nessas coisas. Mas reconsidere, faça uma análise mais profunda do que significa o dia do Senhor e a liberdade que nós temos em Cristo, né? Para que nós não possamos dar esse passo para trás, que a gente não quer dar esse passo para trás. Concorda, Aguinaldo? Concordo, sim. Como você disse aí, né? A pessoa se esforçar hoje para cumprir uma lei que Jesus tirou do caminho sendo pregado na cruz, é invalidar o sacrifício deles, né? Eu também acho. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que valorizar o sacrifício dele, não invalidar. Verdade mesmo, Aguinaldo. Poderia ler o próximo? Portanto, ao olharmos para o decálogo... Portanto, ao olharmos para o decálogo, os 10 mandamentos, percebemos a profundidade de seu significado. No que diz respeito à ordem, lembra-te do dia do sábado, nós, israelitas espirituais, compreendemos que não estamos debaixo de uma obrigação para com um dia. Em vez disso, passamos a conhecer a intenção desse mandamento e procuramos nos harmonizar com o seu espírito. Entendemos que o significado real do sábado é o repouso da fé que se baseia em aceitarmos a Jesus como nosso Redentor e em consagrarmos nossa vontade a fazer a vontade de Deus. Assim, começamos a entrar nesse repouso ou descanso. E desse ponto em diante, se formos fiéis ao Senhor e permanecermos em seu amor, nosso sábado jamais terminará. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Que raciocínio interessante esse de Hebreus 3, né? Nós, os que temos crido, entramos no repouso. Vamos ler como a Nova Bíblia verte. Simone vai abrir aqui para nós. Qual o texto? Hebreus 4, 3. Você vê?
Pode ser. Quatro, três, né? Uhum. Aqui tá... Tá aqui, ó. Vou ler a partir do 4. Estou lendo aqui na Nova Bíblia Viva, né? Que tem uma linguagem bem coloquial, né? Considerando sua promessa de entrarmos no lugar de descanso, ninguém deve pensar que essa promessa falhou, porque essa maravilhosa notícia de que Deus deseja nos salvar foi-nos dada tal como foi àqueles que viveram no tempo de Moisés. Entretanto, de nada lhes valeu, porque eles não creram nela. Pois somente nós, os que cremos, podemos entrar no seu lugar de descanso. Deus afirmou: jurei na minha ira que aqueles que não creem em mim nunca entrarão no meu descanso. Apesar de suas obras estarem concluídas, e assim seu descanso já ter sido inaugurado desde a criação do mundo. Aqui é interessante, né? Que fala sobre entrar no descanso de Deus, tendo que ver com a crença. No nosso caso, como cristãos, seria a crença em Jesus Cristo como nosso Salvador, a crença de que Ele realmente pregou a lei e morreu por nós no madeiro, né? Cancelou a nossa dívida. Então, nós olhamos para os 10 mandamentos com um ângulo diferente, né? Não como algo que nós devemos, não como algo que foi, obviamente, só válido para eles, mas algo que revela uma profundidade de significado. E aí, esse ângulo diferente faz com que, ao chegarmos naquela parte dos 10 mandamentos que diz: lembra-te do dia do sábado, com os olhos espirituais, nós entendemos que hoje, para o cristão, isso não significa você pegar no sábado e não fazer trabalho nenhum. Porque nós, que somos israelitas espirituais, compreendemos que não estamos debaixo de uma obrigação para com um dia de 24 horas. Eu já comentei isso antes, né? Nós reconhecemos que nós precisamos nos harmonizar com o Espírito de Deus constantemente, né? Nós entendemos que o significado real do sábado é o repouso da fé, ou descanso, né, como algumas Bíblias dizem. E nós entramos nesse descanso. Então nós entramos nesse sábado espiritual de Deus. A vida do cristão é um sábado. Estão vendo a questão? Ou pelo menos deveria ser um sábado, né? Se nós aceitarmos a vontade de nosso Jesus como Redentor e nos consagrarmos a fazer a vontade de Deus. Se fizermos isso, nós entramos nesse descanso. E se permanecermos fiéis nesse amor de Deus, nós perceberemos que o nosso sábado nunca vai terminar. Será um sábado eterno. Porque nós descansamos das obras. Consegue pegar o raciocínio, Aguinaldo? Consegui sim, porque o espírito da lei do sábado é exatamente que a pessoa se empenhar principalmente em atividades espirituais. Uhum. E nós aprendemos que a gente tem que fazer tudo na nossa vida como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Quer dizer, a nossa vida inteira tem que girar em torno das coisas espirituais. Uhum. Sendo assim, nós estamos no sábado, estamos no descanso de Deus, enquanto estivermos praticando a vontade dele, Uhum. né, na nossa vida. Isso. E Hebreus 4:3 coloca a questão no tempo presente, diz assim: porque nós, os que temos crido, entramos, não é entraremos, vamos entrar, entramos no repouso. O sábado é o repouso. Estão vendo aí? Entramos no repouso de Deus. Então nós estamos no sábado de Deus, no sábado espiritual.
independentemente de ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, hoje, domingo, né? Nós estamos nesse sábado espiritual. É esse que tem que ser guardado. Nós não vamos, então, dentro desse sábado espiritual, fazer as obras da carne. O sábado não proibia o trabalho, as obras? Então, no nosso sábado espiritual, nós não vamos praticar ou fazer as obras da carne. Não vamos praticar o pecado. Não vamos nos apegar a essas coisas mesquinhas, pequenas, né, que já foram abolidas para o cristão. Vamos concluir então o pensamento aqui? Simone, poderia ler? Nosso repouso. Nosso repouso da fé deve continuar durante toda a semana. É assim que o Israel espiritual guarda o sábado todos os dias. Repousamos na obra terminada de Cristo, desistimos de nossas próprias obras e de todos os empenhos de nos justificar por meio da lei. Para nós, todo dia deve ser lembrado para o santificar. Muito bom. Gostou, Simone? Gostei. O que achou, Aguinaldo? Poxa, é isso aí mesmo, rapaz. A gente não pode cochilar nem um minuto, nem um dia. Todos os dias são importantes, né? Nós temos que viver cada dia, não pensando ano que vem eu vou fazer as coisas direito. Não, tem que ser agora. Cada instante da nossa vida, nós temos que estar devotados ao serviço de Jeová. É conforme eu comentei ali, né? Fazer tudo para a glória de Jeová. Exatamente, né? E desistirmos das nossas próprias obras, né? No sentido de que achar que pelo que eu estou fazendo é que eu sou melhor, ou eu vou ser mais santo do que o outro, né? É engraçado isso, porque ao mesmo tempo em que você busca a santidade, e você precisa buscar isso, né? Você não atribui a isso, ou somente isso, a sua santificação, o seu perdão dos pecados, que você sabe que não é isso. Você é perdoado por meio da graça. Mas isso também não significa que, já que eu estou debaixo da graça, eu agora vou me entregar ao pecado. Porque o próprio apóstolo Paulo, debaixo de inspiração, diz que não devemos ver esse fato como uma liberdade para praticarmos o pecado. É tudo muito equilibrado, né, na Bíblia, né? Uma ideia, ela tem que ser vista dentro do contexto geral, né? Então essa ideia da graça tem que ser vista dentro do conceito da santificação, que eu preciso também buscar isso, né? Para permanecer nesse repouso de Deus. Mas eu sei que não é por meio de minhas obras próprias, não é por eu falar mais ou por eu fazer mais, não é por meio de horas, não é por meio de relatórios, não é por meio de discursos. Você não compra essa graça. Exato. Que eu vou receber salvação. Né? Que eu vou ser melhor do que o outro. Eu já recebi essa graça. Por isso que o nome é graça. Né? Por isso o termo benignidade merecida. Ou benignidade merecida, que é uma tradução algo que meio... É uma coisa que nós não merecemos, então não tem obra que compre isso. Né? Porém, ao permanecer, ao fazermos as coisas espirituais, ao desistirmos das nossas próprias obras, principalmente aquela obra da carne, nós permanecemos justificados, permanecemos aceitos, permanecemos no repouso ou no descanso, nesse grande sábado espiritual, que para nós continuará ao morrermos fiéis. Né? Tanto é que em Apocalipse diz que aqueles que morrem em união com Cristo descansam de suas obras. Então estamos dentro de um descanso maior. Então nosso desejo, querido irmão, querida irmã, é que você também entre nesse descanso. Se você já entrou, que você permaneça nesse descanso, para nós podermos ser mais do que vencedores e nos encontrarmos no reino de Deus. Mais alguma palavra, irmão Aguinaldo? Só mesmo para reafirmar, né, no tema da nossa matéria de hoje, que nós temos que realmente guardar o sábado no sentido de que cada dia da nossa vida pertence a esse sábado, né? Não podemos desperceber
E também não podemos visar obras, só apenas obras, porque a obra sem fé está morta. Assim como a fé também, sem obras, também está morta. A gente tem que viver a vida pensando em servir a Jeová e agradar. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para fazer a vontade de Deus e de Jesus. Isso tem que ser uma constante na nossa vida, cada instante da nossa vida, até o final. Exatamente. Então nós podemos concluir aqui, nesse estudo, sobre o dia do Senhor, né? Sobre o que ele significa e, como já foi dito, de coração, gostaríamos que você entrasse e permanecesse nesse dia, nesse grande sábado espiritual. Muito obrigado por nos acompanhar até agora e na semana que vem nós temos mais observações, mais instruções, mais reuniões espirituais que nós todos aqui estamos juntos aprendendo. Muito obrigado pelo seu apoio e por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço e fique com Deus.